Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, assim está escrito: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aqui estamos diante de um ensino maravilhoso que Paulo transmitiu à igreja de Corinto, lá na sua época. E quando ele trouxe estas orientações para esta igreja que estava numa cidade próspera, uma cidade movimentada, mas uma cidade liberal. Em Corinto tinha de tudo naquela cidade. Mas Deus decidiu que ali também seria colocada parte da sua igreja, dos seus servos que ali conheceriam através de Jesus a salvação. Eles seriam deixados naquela cidade para propagarem ali o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isto nós entendemos que eles foram orientados pelo apóstolo de uma maneira singular. E nesses textos que li, nesses versículos que li, ele está trazendo a lembrança daqueles irmãos de que Deus não escolheu os melhores segundo o ponto de vista do mundo ou das pessoas. Deus escolheu aqueles para a sua obra, para o seu serviço, que aos olhos humanos, se fosse avaliar, eles não teriam condições nenhuma de assumir responsabilidades. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele escolheu também os seus discípulos, quando ele começou o seu ministério, se fosse avaliar, examinar a vida de cada um deles, de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, Tomé e tantos outros que o Senhor escolheu para seguir, se fosse pela ótica humana, nenhum deles teria sido selecionado, porque não estaria neles as condições que as pessoas exigem de outros para colocar em determinada função. Essa situação já não acontece diante de Deus e nem do Senhor Jesus Cristo, porque tanto Deus quanto Jesus, ele não escolhe as pessoas naquilo que elas podem dar, mas eles escolhem as pessoas para determinadas funções naquilo que eles poderá fazer com que a vida daquelas pessoas produzam para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Portanto, o Senhor é um especialista em pegar cacos, pessoas quebradas, falidas, desacreditadas, e enfim, numa situação que ninguém daria nada por elas, mas o Senhor as traz para si, liberta, transforma, capacita, dota de dons e habilidades na sua vontade, levanta como um instrumento nas suas mãos, e aquelas pessoas se tornam grandemente usados nas mãos do Senhor, na propagação da sua palavra, em alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. E quando alguém olha aparentemente, parece que não vê nada, mas quando começa a ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer, a admiração, o encanto, toma conta daquelas pessoas, e através do Espírito Santo, elas passam a ser impactadas e são convencidas de uma vida errante e pecaminosa
e são atraídas ao Senhor Jesus em função daquela palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele se considerava alguém assim, se bem que na sua vida anterior ele era alguém culturalmente elevado, tinha o respeito e a consideração das pessoas. Mas quando o Senhor Jesus o salvou e ele começou então a realizar a vontade do Senhor, principalmente dirigindo cartas e frequentando esta cidade de Corinto, ele deixou tudo aquilo de lado. E ele diz: eu não me propus saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. E eu, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, mas fui em fraqueza, em temor e grande tremor. E foi justamente nesta condição que ele se apresentou àquelas pessoas. Para quê? Para que a excelência, a demonstração do poder de Deus não fosse creditada à habilidade, à esperteza, à sabedoria humana que ele tinha, mas que focassem ali a sabedoria e a manifestação da graça de Deus em revelar-se aos homens e colocar neles a sua palavra, o seu espírito, e fazer deles então instrumentos reais diante da sua presença. Foram assim com tantos aqueles homens. Quem poderia dizer que um pescador seria escolhido para ser um apóstolo de Jesus, seria uma das colunas da igreja e alguém que enfrentaria a morte, os inimigos, as autoridades e não negaria o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando se olha à primeira vista, parece que ao primeiro grito eles correriam, mas preparados por Jesus, eles mantiveram-se de pé, os seus inimigos passaram e o trabalho que eles realizaram permanece de pé e trouxe frutos para os nossos dias. Nós estamos desfrutando da fidelidade, da alegria e da obediência daquelas pessoas que o Senhor separou, que aparentemente não tinha nada, mas dentro deles tinha tudo o que fosse possível da parte do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo escreve a estes irmãos, ele diz: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Aqueles que são sábios segundo a carne, segundo o mundo, eles dificilmente se dobram diante do Senhor Jesus, porque eles confiam na sabedoria humana. Porém, os demais, eles se curvam diante de Jesus, e Jesus, quando entra neles e habita no coração deles, torna eles mais sábios do que os sábios que há no mundo. E, portanto, isto vai confundir a mente de muitas pessoas, esperando uma palavra daquele teor, do sábio fulano de tal. E quando vai observar, é de uma pessoa que talvez não se conheça nem o nome, não saiba nem quem é, nem de onde vem, mas que quando abre a boca, a palavra sai e vai tocante e poderosa, direto de um coração carente e necessitado. E o Senhor diz: e nem muitos os poderosos, ou seja, pessoas de posses, pessoas de bens, pessoas de riquezas, não são muitos. E nem muitos os nobres que são chamados, pessoas da alta elite, da alta sociedade, pessoas da liderança do mundo. Não são esses o que o Senhor Deus chama para si e para a sua obra. Então ele vai descrever como é a maneira de Deus trabalhar. A maneira que o Senhor trabalha não é a mesma maneira que o mundo trabalha. O mundo trabalha de um jeito, mas Deus trabalha de outra forma. E a maneira como Deus trabalha, ela é tão simples, tão natural, que as pessoas às vezes se confundem e não querem dar valor, até que veja o poder, a ação de Deus naquela simplicidade, naquela pureza, naquele objeto insignificante, mas que ali, na presença e no poder de Deus, aquilo pode se tornar um instrumento valioso, valoroso para garantir vitória, livramento, direção e salvação às pessoas. Então ele diz aqui no versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Loucas é quando alguém observa assim,
é um desvairado, é uma pessoa não tem sentido, não tem juízo, as coisas não saem corretamente. Mas Deus escolhe estes para confundir aqueles que sabem tudo, mas não se curva diante do Senhor. Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os homens procuram as coisas mais fortes, melhores preparadas, para poder então garantir-lhes a vitória. Deus escolhe, ao contrário, as coisas fracas e faz delas fortes e utiliza segundo a sua vontade. E quando ele assim faz, ela vai confundir as coisas fortes. E Deus escolheu também as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Então veja o trabalhar de Deus, conforme eu venho dizendo, ele é totalmente diferente da visão que há no mundo, da visão material das pessoas. Quando vai se escolher, eles vão sempre procurar os melhores, os maiores, os mais fortes, os mais vistosos, os de melhor destaque, os de melhor colocação. Com Deus é diferente. Ele escolhe aqueles que todo mundo rejeita, que para as pessoas não há naquela outra pessoa nenhum valor agregado. Mas é aqueles que o Senhor escolhe, porque vê neles a sinceridade, o temor, a obediência, a entrega, a disponibilidade, se coloca nas mãos do Senhor e Deus então trabalha na vida daquelas pessoas, como o oleiro trabalha na formação de um barro, dando a ele forma, dando a ele sentido, dando a ele o necessário para que depois se coloque dentro dele o tesouro desejável. O Senhor trabalha em nossa vida e coloca dentro de nós um tesouro. E este tesouro vai manifestar-se para alcançar vidas e dignificar o nome do Senhor e proclamar os seus feitos por toda esta terra. Então é assim que o Senhor Deus trabalha. E ele disse para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque se houver nas pessoas algo deles para fazer, qualquer que seja na obra de Deus a sua participação, ele vai julgar-se que aquilo foi feito pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua estratégia, e vai privar-se e não vai glorificar a Deus por aquilo. E então os resultados não perdurarão. Eles vão se perder pelo meio do caminho. Por isso que diz, e o Senhor utiliza estas coisas que parece que não são, mas que para Deus é de um valor incalculável. Diante de Deus tudo é valoroso. Diante dos homens, só aquilo que lhes traz vantagem. Mas para com Deus, as coisas simples, fracas, vis e, como diz aqui, desprezíveis, são as que Deus escolhe para delas utilizar com seu forte e poderoso braço e operar livramentos, vitória, conquista, bênçãos, direção, tudo isto, porque quem opera é o Senhor através dos seus servos. Então, nesta expressão, por exemplo, quando diz aqui, o Senhor escolheu as coisas que são as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vamos observar alguns exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que Deus usou ao longo do tempo, e o instrumento pelo qual Deus usou estas pessoas, se alguém não entender e não conhecer o relato bíblico, pode achar aquilo estranho, insignificante. Mas quando nos voltamos para a palavra de Deus e vemos o que ali ficou registrado, nós vamos entender que esta é a maneira do Senhor trabalhar. E quão bem esta maneira do Senhor tem trago resultados esplendorosos que as pessoas não esperam, mas que Deus faz acontecer.
porque quem cria o resultado é o próprio Deus. Ele espera que nós tão somente obedeçamos a sua ordem e façamos segundo o seu querer. Se cumprirmos esta nossa parte, Deus cumprirá com certeza a parte dele. E a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade e a adoração serão tributados única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Porque vamos reconhecer que aquilo não partiu de nós, aquilo não foi da nossa inteligência, aquilo não foi do nosso treinamento, aquilo foi por uma intervenção de Deus na nossa vida que fez acontecer. E aconteceu, e a história anotou, para que ninguém se esqueça que o trabalhar de Deus é simples, porém muito efetivo, que produz resultados com valores para a eternidade. O primeiro caso que queremos lembrar é o exemplo de Moisés. Quando Deus chamou a Moisés para libertar Israel do jugo de Faraó, Moisés disse ao Senhor quem era ele. Ele era alguém pesado de língua, ele não sabia falar e coisa e tal. E Deus disse a ele: Moisés, quem fez o homem? Quem fez a boca do homem? Muito bem, foi Deus. Então eu vou colocar as minhas palavras na tua boca e você vai dizer. Era simplesmente isto. E Deus deu a Moisés um instrumento que ele poderia utilizar em várias ocasiões. Moisés, como pastor de ovelhas, ele tinha o hábito de caminhar com uma vara. E quando ele esperava que fosse equipar-se de alguma coisa mais para ir a Faraó e para fazer a ordenança que o Senhor teria para ele dali para frente, o Senhor então se volta para ele e diz: Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés disse: uma vara, Senhor. Ora, mas uma vara faz o quê? Olhando assim, tem utilidade nenhuma. É seca, é fraca, frágil e não vai assustar a ninguém. Mas nas mãos de um homem que ousou confiar em Deus e seguir à risca a orientação do Senhor, aquela vara na mão de Moisés foi o instrumento que Deus lhe colocou, com os quais ele fez os grandes milagres diante de Faraó e do povo egípcio e que ficaram registrados nas Escrituras para o nosso conhecimento, para que glorifiquemos o nome do Senhor e saber que Deus usa coisas fracas para confundir as fortes. Não foi preciso preparar um exército aliado de Moisés para enfrentar Faraó e o seu exército. Somente com uma vara o Senhor Deus fez o que era preciso fazer e derrotar a Faraó e levar Moisés e o povo de Israel na libertação pelo caminho do deserto. Primeiro começou com as pragas, quando Moisés lançou aquela vara ao chão e ela se transformou numa serpente. Os astrólogos fizeram a mesma coisa, mas aconteceu que a vara de Moisés devorava a serpente que se tornara da vara de Moisés, devorava as serpentes que foram criadas por aqueles astrólogos. E quando Moisés pega na mão, ela deixa de ser uma serpente e volta a ser uma vara. Com aquela vara, ele conduziu aquele povo por 40 anos no deserto. Com aquela vara, Moisés estendeu sobre o mar vermelho e o mar se abriu e o povo atravessou a pé enxuto. Com aquela vara, quando o povo teve sede, Moisés tocou na rocha e Deus fez brotar água para aquele povo beber. Então veja, um instrumento tão simples, tão fraco, tão insignificante, mas que foi de um valor incalculável nas mãos de Moisés, quando ele se deixou usar pelo Senhor. Uma vara. O que você tem nas mãos? Qual é o instrumento que Deus te deu? Moisés tinha uma vara e usou-a da maneira como o Senhor lhe havia orientado. Mas nós observamos também, mais na frente,
quando chega Sansão, todos nós sabemos que Sansão era um homem nazireu. O Senhor Deus prometeu a seus pais que daria um filho, ele seria nazireu. E o Espírito do Senhor se apoderaria de Sansão. E tanto é que aquele povo inimigo experimentou a força de Deus na vida de Sansão. Uma força incomum, mas que o segredo estava nos cabelos. E o dia que ele revelou aquela força, ele então, aquele segredo, ele perdeu a força, porque era algo de Deus para ele. Mas enquanto os filisteus estavam procurando devorá-lo e destruí-lo, em várias ocasiões, Deus utilizou-se de Sansão. E conta-nos apenas um dos relatos de tantos que Deus usou através de Sansão para vencer e derrotar aquele povo. Ele usou uma queixada de jumento fresca. E com aquela queixada de jumento, diz-nos a palavra de Deus que ele matou 1000 homens. Como é que a pessoa pode, com uma queixada de jumento, matar 1000 homens? Mas Deus fez assim, através de Sansão, para confundir as coisas fortes, as que são, e as coisas sábias deste mundo. Foi a maneira que Deus utilizou-se de Sansão. E ele venceu aquele povo com uma queixada de um jumento. Quando nós observamos, na época de Saul, que Golias se levanta para enfrentar o povo de Israel e desafiá-lo, chamando dentre eles um homem para lutar com ele, e quem vencesse, o perdedor seria subjugado. E Golias era alguém experiente, um guerreiro, um lutador, desde a sua mocidade. Como se isso não bastasse, era um gigante, altura enorme, forte, poderoso, valente, habilitado. E não se encontra ninguém no exército de Saul, todos amedrontaram, até que Deus envia Davi, e aparece Davi, um garoto, um adolescente, e chega ali e observa aquelas provocações, ele toma para si aquela causa e fala com Deus. E ele se coloca à disposição. Querem colocar armamentos em Davi para enfrentar o guerreiro. Ele não consegue utilizar aquilo, não é a sua arma. Ele não consegue andar com aquelas roupas, elas o incomodam. Mas ele tem uma coisa, ele vai no ribeiro e ele pega 5 seixos, 5 pedras, e ele trazia consigo uma funda, que era seu instrumento de trabalho. E com aquela funda, ele utiliza apenas uma pedra, e ele gira em nome do Senhor, e lança a pedra. E o Senhor Deus pega aquela pedra da funda de Davi e crava ela na testa de Golias, e Golias cai sobre o seu rosto. Davi corre, pega a espada de Golias, corta-lhe a cabeça. Que instrumento Deus usou para vencer este gigante, este guerreiro, este vitorioso ao longo do tempo? Uma pedra. E porque eu e você queremos ter coisas tão grandes e coisas tão aparentes para poder fazer alguma coisa para Deus? Se ele utilizou-se de uma vara através de Moisés, se ele utilizou-se de uma queixada de jumento através de Sansão, se ele utilizou-se de uma pedra através de Davi, o que mais queremos nós, se não nos colocarmos nas mãos de Deus e deixar que ele escolha um instrumento necessário que colocará nas nossas mãos e nos fará úteis, valentes e valorosos nas suas mãos. Mas seguindo, nós vamos encontrar também uma mulher que, quando o Senhor Deus mandou que Elias fosse à casa dela para ser sustentado por ela, era uma mulher viúva. E esta mulher viúva,
Ela morava numa cidade, havia um tempo de crise, e ela não tinha nada na sua casa a não ser um pouco de azeite e um pouco de farinha. Azeite na botija, farinha na panela. E o Senhor manda Elias ir ter com ela. Ora, um profeta ser cuidado por uma viúva, ainda mais que não tinha nada em casa, como isso poderia ser? Mas Deus tem os seus caminhos, e os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Mas Elias foi. Quando encontra aquela mulher, ele pede a ela uma pouca d'água. Ela traz água. E ele pergunta o que ela tem em casa. Ela diz, olha, tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. E eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Elias se volta para ela e diz, sim, faça assim, mas primeiro faça um bolo para mim, depois um bolo para ti, para seu filho, e assim diz o Senhor, da botija o azeite não faltará, e da panela a farinha não se acabará. E a mulher creu naquela palavra, e a partir dali, nós encontramos que o Senhor manteve aquela viúva, o seu filho e o profeta alimentados até o dia que Deus fez chover e novamente as provisões começaram a chegar. Mas o que Deus utilizou-se ali? Utilizou-se de um punhado de farinha e um pouco de azeite, que estava já quase que acabando. Mas na palavra de Deus, na boca do homem de Deus, aquilo multiplicou-se. E eles viveram muito tempo com aquele azeite e com aquela farinha que não se acabou. Quando nós vamos observar Elias, quando havia enfrentado aquele povo vacilante de Acabe e Jezabel, o povo de Israel que estava cocheando entre dois pensamentos, e em dado momento ele havia dito anteriormente que não haveria chuva senão segundo a sua palavra. Mas passou um momento e ele foi orar a Deus, entendendo que era o momento de retornar a chuva. E ele manda o seu moço ir olhar para as nuvens, para ver o que acontecia. E ele olhava e dizia, olha, não tem nada, não existe nada. Foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nada. Na sétima e última vez que ele foi olhar, ele viu uma nuvem com a forma de uma pequena mão. Elias entendeu o que era a mensagem de Deus, disse, correu e falou a Acabe, corre, porque estou ouvindo o alarido de uma grande e abundante chuva. Através da nuvem, de uma pequena nuvem no formato de uma mão, Deus fez com que uma chuva torrencial descesse sobre aquele local e as pessoas então passaram a crer na palavra do Senhor que o seu profeta, o homem de Deus Elias, tinha falado para aquele povo. Então veja, são as coisas fracas, são as coisas desprezíveis, são as coisas loucas, são as coisas vis que Deus se utiliza para, através delas, manifestar o seu poder e operar a sua glória, realizar milagres, prodígios, maravilhas, cura, libertação, transformação, provisão, tudo do que houver necessidade. Deus utiliza-se sempre de coisas simples e que são do conhecimento de todos, mas Deus agrega ali o valor da sua presença e do seu poder e, portanto, os milagres acontecem segundo a vontade do Senhor. Quando Jesus estava ensinando no lugar deserto e havia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e eles já estavam ali um bom tempo, e o Senhor procurando atender a necessidade daquele povo, porque estava com fome. E o que fazer agora? Os discípulos perguntam, despede, Senhor, a multidão, manda eles embora. Ele diz, não, dá-lhes voz de comer.
Como é que nós vamos arrumar comida num deserto para tantas pessoas? Mas André encontrou um rapaz que ele tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que era aquilo para uma grande multidão? Não era nada. Era um lanche que somente dava para saciar a fome e a sede dele daquele momento. E no momento seguinte ele voltaria a ter fome novamente. Mas ele colocou aquilo nas mãos de Jesus. E Jesus, quando pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, Jesus levantou os céus e deu graças ao Pai. A partir daquele momento, da oração de Jesus, aqueles pães e aqueles peixes começaram a se multiplicar. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, que todos comeram e sobejaram. Comeram até não terem mais fome. E ainda sobraram muita coisa do que tinha sido multiplicado. O que é isto? O que significa 5 pães e 2 peixes? Significa nada. Mas nas mãos do Senhor Jesus, significou um grande recurso para prover alimento para quase 20.000 pessoas que estavam reunidas naquele lugar. E às vezes a gente fica desvalorizando as coisas que temos, julgando pequenas, loucas, desprezíveis, insignificantes e fracas. Mas se colocadas nas mãos do Senhor, e se a nossa vida estiver disponível e pronta diante dele, o Senhor terá prazer em nos usar com aqueles recursos fracos, desprezíveis, vils, e dali fazer uma obra majestosa, excelente e permanente para a glória do seu nome. Portanto, o que você tem nas suas mãos hoje? Moisés tinha uma vara, Sansão tinha uma queixada de jumento, Davi tinha uma funda e 5 pedras, a viúva tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, Elias, na oração, tinha uma nuvem no formato de uma pequena mão, e Jesus, no deserto, tinha 5 pães e 2 peixes. E foram o suficiente para todos eles utilizarem o que Deus lhes havia dado como recurso e realizaram uma obra que a história conta essa história e os seus resultados ficaram gravados para sempre na história e hoje são frutos do nosso conhecimento. Mas o Senhor continua o mesmo, poderoso para sempre, imutável, santo, justo, poderoso e verdadeiro. Ele continua escolhendo a mim, a você, o outro, aquele outro, a cada um de nós. O Senhor escolhe, capacita, habilita e dá-nos um recurso que a olhos nus parece limitado e insignificante, mas quando utilizado na direção do Senhor nosso Deus, os resultados serão grandiosos, serão admiráveis, serão maravilhosos, porque a operação de Deus na nossa vida é que fará a diferença. E toda glória que se despertar naquele trabalho, naquela ação em que estamos envolvidos pelo poder de Deus, elas atrairão honra, glória, poder, louvor e adoração unicamente ao Senhor Jesus Cristo. E a Deus a glória, o louvor e a majestade. Então não se preocupe em querer tanta coisa. Coloca-te na posição do Senhor e o que Ele te der, por mais simples e fraco que possa ser aparente, use-o na confiança no Senhor e verás quão grandes, firmes e permanentes serão os resultados
a alegria, o gozo e a operação de Deus na sua vida e daqueles que estiverem à sua volta. Procure entender o que Deus colocou em tuas mãos e trabalha com temor e tremor, com seriedade, pureza e verdade, com santidade e com alegria. E que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.